Boa noite. Vamos começar a nossa live sobre câncer de mama, né? Boa noite. Vou esperar o Dr. Everton aparecer aqui, que ele vai participar conosco, abrilhantar a nossa noite. Já tá aqui, Dr. Everton. Vou convidá-lo. Vamos esperar o Dr. Everton entrar, já tá? Boa noite. Boa noite, estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Ah, é? Que engraçado. Nunca tinha acontecido isso comigo, não, em lives. Não, eu não tenho essa experiência toda, não. Eu estou te vendo, te ouvindo bem. E Gente, vocês estão me vendo e vendo o Dr. Everton? Agora ele apareceu. sou eu mesmo. É porque Boa ficou só noite. a voz. Eu falei que engraçado. Boa noite. Tudo Muito bem? prazer, né? Porque a Igualmente. gente está se conhecendo agora todo mundo virtualmente, né? É, Então, muito obrigada por participar aqui conosco. Muito prazer. igualmente. É, Obrigado pelo já convite. quero agradecer. Na verdade, eu que já quero agradecer de antemão, pelo Lara Martins Advogados, pela participação, pelo você disponibilizar seu tempo, principalmente no mês em que a gente sabe que existe uma demanda maior das pessoas para falar sobre esse assunto, que é tão importante. Então, assim, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E, mais uma vez, agradecendo em nome do escritório e a doutora Juliana Mendonça, que nos indicou o seu nome e que fez essa ponte entre nós para que a gente trouxesse o doutor para deixar esse conteúdo aqui disponível em tempos em que aglomerar não pode, né? Então a gente tem que disponibilizar o conteúdo de maneira digital para que ele atinja mais pessoas o máximo possível. Por favor, doutor, se apresente, fique à vontade e pode começar a falar aquilo que você achar que é um bom ponto para a gente iniciar. E já avisando a todo mundo que a gente vai tratar hoje sobre a prevenção do câncer de mama. Não é à toa que eu tô de rosa, né? É, Então, mais uma vez, muito obrigada e a palavra está com o senhor, doutor. tá. Uma boa noite a todos. Obrigado a Lara Martins, em nome da Juliana Mendonça, que fez o convite diretamente a mim, né? Nos conhecemos através da família. E E sou médico, sou cirurgião oncológico, né? Estou há 5 anos atuando aqui no Tocantins. E além de tratar o câncer, a gente que está vinculado, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a gente tem como missão sempre, além de estar ali na linha de frente, combatendo, tratando os pacientes que já estão com câncer, em levar informação o máximo possível e trabalhar com prevenção o máximo possível. Então, estar aqui faz parte da minha missão como médico, né? Não é um algo a mais, não, faz parte da missão levar esse tipo de informação. E a pandemia trouxe algo positivo, que é esse encurtamento de distâncias através da mídia, através dessas lives. A gente consegue disseminar muito mais conteúdo em tempo real, com ótima qualidade, sem termos que estar dentro de uma sala fechada, termos que nos deslocarmos, né, pegar um avião, ir para um evento, para obter informação, para obter conhecimento. E é isso que a gente vai tratar hoje, é levar conhecimento. Juliana Mendonça e um
das minhas postagens no Store, com esse objetivo de levar conhecimento, ela tomou, né, ciência de alguns detalhes que aumentam o risco para determinadas doenças nas mulheres, em especial o câncer de mama. E ela ficou impressionada que, pensando quantas mulheres não saibam disso, né? Assim como várias outras doenças, não só o câncer. Então, hoje, as políticas públicas, os estudos científicos mostram que, em termos de viabilidade econômica, sai muito mais em conta a gente trabalhar com prevenção do que esperar a pessoa adoecer para adentrar um serviço, um hospital. O custo é muito maior para a gente reabilitar essa pessoa, devolvê-la para o trabalho, para a sociedade, sem falar do prejuízo psicossocial que isso causa na, 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 na mulher, que é o que a gente vai tratar hoje. Né? O E Ministério da só Saúde, Eu só pode queria falar. só complementar uma coisa, doutor, que inclusive, às vezes as pessoas podem achar curioso um escritório, né, tá tratando sobre esse tema, o câncer de mama, mas nós temos um núcleo no escritório que é o núcleo de direito da saúde. E uma das demandas que acabam acontecendo com maior frequência é justamente a necessidade de judicialização com relação a tratamentos oncológicos, que tem toda aquela a característica de alto custo, existem medicamentos off-label, né, que não tem aquela prescrição específica. Então, assim, é uma doença que ela acaba impactando em todos os setores da sociedade. Não é só na área da saúde, não é só lá na assistência social ou no SUS. Na verdade, ela acaba impactando na vida como um contexto global, né? Porque todos nós corremos o risco de nos depararmos com uma situação como essa. Hoje, esse problema câncer, como você citou, Nicole, envolve muita gente, não só da equipe médica. Hoje, dentro da equipe médica, o tratamento já é multiprofissional. Não está mais só na mão do médico. Um paciente ele é tratado de forma holisticamente, desde o ponto de vista psicológico, mental, nutricional, fisioterapeuta. Aí entra a equipe médica, o cirurgião, o oncologista clínico, o radioterapeuta, todo mundo conduzindo esse caso. Aí vem vocês, a equipe do direito, né, trazendo a informação para o paciente que é direito dele, é dever do Estado, e ele está no direito dele brigar pela sua saúde, né, pelo seu Tá. direito de usar uma medicação que tem benefício, mas que ainda não está implementada ou no sistema público de saúde, ou não está no rol da ANS, seja algum tratamento ou algum exame complementar, né, que tem benefício, é inquestionável que vai trazer benefício à saúde, mas que ainda temos que brigar ou com o poder público ou com os convênios de saúde para que isso seja liberado. Então, vocês têm papel muito importante para conseguir isso. A gente tem histórias de muitas pacientes ou familiares que conseguiram determinados tratamentos dessa forma e que viveram o tempo necessário, né, o tempo que foi permitido, graças a esses tratamentos ou exames que conseguiram. Então, assim, temos que trabalhar em equipe. Então, parece ser estranho um médico e um advogado conversando, né? Meu Deus do céu, o médico está enrolado nessa conversa. Para conversar com esse advogado, ele vai, vai ser Pelo complicado. contrário. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar junto para o bem do nosso cliente, do nosso paciente. Né? Mas olha, a Juliana fez uma pergunta aqui e eu acho interessantíssimo falar sobre isso, que é justamente ela questionou se o SUS tem feito um bom trabalho com relação a esse tratamento de. Ela está perguntando aqui, o SUS hoje presta um bom serviço para atendimento oncológico? E aí eu vou deixar o doutor responder. Uhum. O SUS, há pelo menos 2 décadas, através do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, vem apoiando o Ministério da Saúde nas políticas públicas relacionadas ao câncer. E uma das principais medidas é a descentralização e para aumentar a oportunidade de ofertar esse tratamento ao máximo número de pessoas possível. Então, esses tratamentos hoje estão distribuídos por todo o país em alguns locais específicos.
ou chamados de CACOM e UNACOM, e nesses locais tem que ter o mínimo para prestar um atendimento para o SUS, para esses pacientes da rede pública de saúde, que é uma equipe de cirurgia oncológica, um oncologista clínico para estar prescrevendo as quimioterapias e um aparelho com radioterapeuta para fazer a radioterapia. Esse tripé que é o tratamento do câncer. Esse é o mínimo para ofertar isso. E a gente nota que ao longo do país, a maior parte dos serviços tem esse tripé. Então a gente consegue oferecer o mínimo necessário para que esse paciente inicie o tratamento. O SUS ainda, né, falando de SUS, ainda temos muito que melhorar. Vou dar um exemplo da minha cidade. Hoje nós temos um aparelho de radioterapia que é um dos melhores aparelhos de radioterapia do país, pela sua avançada tecnologia. Ele foi recentemente instalado. Ele tem capacidade de fazer uma radioterapia de excelente qualidade, mas ele ainda não tem o software para usar ele de forma absoluta. Entendeu? Então, são detalhes que tem que melhorar. Tem a equipe da oncologia clínica, mas não tem determinados quimioterápicos para fazer um tratamento de excelência. É algo que está sendo conseguido aos poucos. A gente, esse ano mesmo, foi adicionada a imunoterapia para melanoma. Isso já é uma notícia excelente para os pacientes, porque até então a gente tinha pouco o que fazer. Né? Então, e a imunoterapia é um tratamento que até para os planos de saúde cobrirem, há muita discussão. Muitos planos de saúde brigam para não cobrir esse tratamento da imunoterapia, não só no tratamento oncológico, mas em outros tipos de abordagem. Então, assim, o SUS tem caminhado para prestar um atendimento de excelência, né? Tem exigido de nós, como equipe, também esse tipo de tratamento. Eles exigem resultados da gente. O Ministério da Saúde vem nos visitar, vem nos cobrar produtividade, número mínimo de cirurgias, de quimioterapia, de radioterapia. Então, fica em cima mesmo da gente. Então, assim, está caminhando com serviço de qualidade. E na oncologia, o especialista de oncologia, ele passa a maior parte do tempo dele de trabalho na rede pública de saúde, já que é um tratamento de alto custo e é onde vão estar a maior parte dos pacientes. Eu falei que eu vou deixar o doutor responder, porque assim, eu sou suspeita para falar de SUS. Eu sou uma defensora aguerrida do SUS. Acho que um sistema com 30 anos, para já estar como ele está, ele tem feito um trabalho, talvez assim, até além do que a gente poderia imaginar. Então, eu sou suspeita, eu falei, não, vou deixar o doutor responder, porque ele tem mais informações, inclusive por estar trabalhando dentro do sistema. A Juliana perguntou ali o que é imunoterapia. E aí eu acho que é interessante explicar também o que é imunoterapia, porque em vários tratamentos oncológicos ela também é utilizada. E fica a pergunta também se é utilizada em algum tipo de tratamento de câncer de mama. Também é utilizado. A imunoterapia, ultimamente, tem sido a terapia oncológica mais estudada e desenvolvida e com melhores resultados no tratamento. Nada mais é do que o nosso corpo, ele é tão inteligente que a imunoterapia usa essa inteligência, esse poder do corpo de identificar algo anormal, seja uma bactéria, um vírus ou até mesmo a célula com câncer, e induzir o nosso próprio organismo a produzir anticorpos contra essa alteração, que no caso são as células com câncer. Então, o nosso corpo tem essa capacidade de identificar que aquela célula que está crescendo ali, ela é uma célula normal, ela não era para estar ali. Então, a imunoterapia, ela basicamente age estimulando o nosso sistema imunológico contra o câncer. Ele usa o nosso corpo contra o câncer. E é um tratamento com excelentes resultados, com menores efeitos colaterais do que a antiga quimioterapia citotóxica, que afetava sistemicamente o paciente, queda de cabelo, anemia, mucosite, diarreia. Então, o paciente ficava muito debilitado com essa quimioterapia mais antiga, que ainda é usada em determinados casos, mas a imunoterapia vem trazendo isso, uma maior tolerância ao tratamento, com melhores resultados,
né? Menor número de sessões, menos idas à clínica ou ao hospital para receber o medicamento, tá? Em contrapartida, é um tratamento de custo elevadíssimo, porque é algo novo, ainda tem muito medicamentos que estão sob patentes de laboratório, são poucos laboratórios que produzem no mundo, então por isso que não é um tratamento que está tão disponível assim, até mesmo na rede de convênios. É uma briga danada para justificar uma imunoterapia junto ao convênio. Nós fazendo relatórios daqui e vocês daí, né? É, Desse jeito. é porque, de uma maneira muito simples, há o entendimento e a legislação foi construída dessa forma de que são as doenças que estão no rol que devem ser tratadas. E o tratamento é definido pelo médico. E o plano de saúde quer justificar que não, que o tratamento que deve ser utilizado é o que está no rol. Só que o rol demora 2 anos, no mínimo, para ser atualizado, e o paciente não tem esse tempo para esperar. Então, são as brigas que acontecem. Mas, assim, uma coisa que eu fiquei muito curiosa, e foi até uma conversa que eu tive com a Juliana, que foi justamente sobre esse post que você fez nos stories, falando sobre a questão do quais são os elementos que podem, né, potencializar essa possibilidade que a mulher tenha câncer de mama. E um desses elementos é justamente não amamentar e não ter filhos antes dos 30 anos, né? E a gente está passando por uma alteração social em que as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde. E aí eu falei, poxa, isso é tão necessário tratar disso, porque nosso corpo não evolui na mesma velocidade que a tecnologia, né? Nós estamos com a programação humana que ainda não mudou. E aí eu queria que você falasse sobre quais são essas possibilidades que acabam aumentando os riscos de que a mulher tenha câncer de mama. Uhum. É muito interessante essa abordagem da mulher. Como isso acaba sendo consequência do meio, né? Do meio que ela vive, do meio que é exigido para ela como profissional. Então, a sociedade, como vai evoluindo, vai exigindo que a mulher cada vez trabalhe mais e tenha menos tempo de pensar em ter filhos, de construir família. E, em contrapartida, a incidência de certas doenças na mulher, como o câncer de mama, vai modificando, porque vai aumentando o risco, né? Então, um deles é esse, não amamentar, não ter filhos. O que que acontece? Durante a gestação e durante a amamentação, isso é uma questão hormonal, então, que a resposta é baseada em efeitos dos hormônios, em especial estrogênio, que é um hormônio feminino produzido pelos ovários. Nesses momentos de gestação e amamentação, o estrogênio está em nível muito baixo, né? A gente tem um nível maior de progesterona, e esse estrogênio ele é um estimulador das células mamárias, tá? Então, esses períodos que fica amamentando com baixos níveis de estrogênio é como se você estivesse dando um descanso para a mama, dando um descanso para o ovário, tá? Então, ter filhos é um fator protetor para não ter câncer de ovário. Então, você não ter filhos e deixar seus ovários, né, sua vida toda, seu ovário foliculando, trabalhando a todo vapor, vai ter uma dessas liberações de óvulos que vai gerar alguma mutação e vai transformar-se num câncer de ovário. Então, esse repouso que a gestação e a amamentação gera, né, faz bem para o corpo, né? Então, por isso que é um fator protetor amamentar, ter filhos. Outros É fatores muito que nos, interessante isso. outros fatores que nos preocupam, relacionados também com o tipo de vida que se leva, é com relação à alimentação. Alimentação e atividade física. Tá? Essa vida desenfreada, de muito trabalho, de muitos afazeres, a gente acaba esquecendo de praticar atividade física e alimentar-se de forma saudável, né? Quanto mais colorida é a sua alimentação e quanto menos gordura e carne de origem vermelha tiver, né, melhor para você, mais proteção você vai ter. E o contrário, quanto mais gorda é a sua alimentação, quanto mais gordura, mais carne vermelha, não realizar atividade física, você vai incrementando anos após anos
um fator de risco a mais para diversos tipos de doença. A principal delas é a doença cardiovascular, que é a doença mais comum, que marca a principal causa de mortalidade atualmente, tanto nas mulheres quanto nos homens, né? E o câncer também está diretamente relacionado a isso. Isso é algo que tem que ser pensado lá e alimentado desde a infância e adolescência, para que a mulher, que é o assunto de agora, ela cresça condicionada, sabendo que tem que ter uma alimentação saudável e tem que ter prática de atividade física. É lá na adolescência, no início da vida adulto, é que essa alimentação saudável e esse exercício físico vai fazer um fator protetor para que quando você chega aos 50 anos, você diminua o risco de ter câncer de mama. Então você O precisa desse Abílio, tempo todo. o Abílio Diniz, ele fala, ele tem uma passagem muito interessante em que ele fala o seguinte: quando ele tinha 30 anos, alguma coisa do tipo, ele fazia exercício, não era para aquele momento em que ele estava com 30 anos, mas era para quando ele estivesse com 60. E aí, quando ele estava com 60, ele estava fazendo para daqui a um tempo. Então, assim, realmente a gente tem que plantar, né? Plantar saúde para colher saúde depois. Eu ia perguntar justamente que um fator que sempre aparece nessas listas, como sendo um fator que gera risco, não só de câncer de mama, mas de várias outras doenças, mas que eu já tinha lido algumas coisas falando que para a mulher pode ser até mais prejudicial, é bebida alcoólica e cigarro, né? E eu não sei se continua nesse mesmo patamar. Continua assim. A recomendação é que não fume. Não tem essa de fumar pouco. É não fumar, né? E a bebida alcoólica é evitar o abuso da bebida alcoólica, tá? Porque a gente tem estudos mostrando que tomar uma taça de vinho por semana, né? Tem estudos mostrando que o álcool ele pode ter um efeito protetor também para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares. Então, fica nesse meio. Eu tomo ou não tomo álcool? Não, Com não, não ponderação, né? abuso. Ponderado, eu acho que é moderação, aquela taça de vinho, né? Não precisa de exageros. Mas, Exagero. doutor, uma coisa também que, acompanhando pessoas que tratam do assunto, e eu achei muito interessante também vendo um profissional da área médica falando, que ao se falar sobre prevenção do câncer de mama, muita gente fala sobre mamografia ser prevenção. E ele falou: não, a mamografia é diagnóstico. Quando você encontra alguma coisa na mamografia, é porque talvez nem tenha existido a prevenção. Então, o que você falou dos hábitos, isso é prevenção, né? Comer Prevenção bem, primária. fazer exercício, observar essa questão talvez de quem quer ter filhos o quanto antes, né? Porque É, isso seu corpo também acaba agradecendo. O fumar, o beber, o não fumar, o beber com isso. moderação. Agora, além disso, é, o que a gente pode fazer, né? O que a gente deve fazer diante de um cenário em que a gente tem visto muito o número de mulheres jovens, porque está descendo, né? A idade de mulheres que têm aparecido com câncer de mama está diminuindo cada vez mais. E aí a gente sempre fica pensando, né? E o que fazer diante dessa realidade? O que fazer é que a gente, tendo ciência disso, tem que começar a se preparar muito mais com prevenção primária, muito mais, porque a gente sabe que isso é influência do meio, do tipo de vida que se leva, alimentação, atividade física, associação ao tabagismo. Tabagismo, né, tem mais de 4.000 carcinógenos num cigarro. Então ele age sistemicamente, ele aumenta o risco para câncer em vários sistemas que não só a mão, né, em especial boca, pulmão, intestino, bexiga, vários lugares. E quando você associa com o etilismo, você potencializa esse efeito em 25 vezes. Quando você associa tabagismo com etilismo, os dois. Você aumenta 25 vezes, principalmente até neoplasias de cavidade oral, orofaringe, esôfago, né? Onde tem pulmão, onde tem contato direto com o tabaco, né? Em relação a essas mulheres cada vez mais jovens, a gente vê que elas fogem da
idade preconizada para estar realizando o screening, que é a prevenção secundária com a mamografia, né? Prevenção primária são as mudanças de hábito de vida, né? E tem um outro detalhe também, é que procurar situações onde tenha casos na sua família, né, onde a hereditariedade pode justificar essa idade tão jovem para ter câncer de mama. Né, que existe o câncer de mama hereditário, onde você tem uma mutação de dois genes, BRCA1, BRCA2, tá? Que aumenta o risco de ter câncer. Quase 100% das mulheres na família que tem essa mutação vão ter câncer de mama antes dos 50 anos de idade, né? Às vezes até bem antes dos 50 anos, muito jovem, 30, 40 anos, ou seja, fora da faixa etária para o qual a maior incidência do câncer de mama, né? Que é após os 50 anos, 50, 60 anos, né? Então, assim, a gente tem que procurar fazer igual a Abelha de início. A gente tem que se preocupar quando a gente for chegar aos 50, 60 anos, que é a idade de maior incidência de vários tipos de neoplasia, né? Que não só a mama. A gente tem que nos prepararmos para chegarmos nessa faixa de idade, nessa faixa etária, saudáveis, prevenindo desde o início, tá? Essa mudança de comportamento é preciso. Essa questão relacionada à gestação, a própria saúde da mulher, os programas de saúde, né? Existe isso preconizado no Ministério da Saúde, existe o programa de saúde da mulher, né? E na hora de se tratar disso, além da saúde mental, saúde física, existe lá também a questão da programação reprodutiva, para orientar ao máximo as mulheres quanto a quando ter filhos, número de filhos, controle de natalidade, mas esse programa reprodutivo também tem que trabalhar em estimular quem ainda não tem filhos a se programar, para ter esse fator protetor. E em especial, aquelas que tiveram filhos e têm a oportunidade de amamentar, que estimule a amamentação justamente por ter esse fator protetor. Não adianta ter filho e não ter amamentado, né? Você não deixou de proteger a sua mama. E é interessante porque, assim, sendo muito sincera, eu tive acesso a essas informações por advogar na área da saúde. E aí a gente começa a pesquisar, se envolve nos movimentos, mas não é algo falado para a mulher, conversado com a mulher. E eu tenho certeza absoluta que tem muitas mulheres que poderiam querem ter filhos, mas nunca pensaram em qual momento os ter, e que se elas tivessem acesso a essa informação, elas pensariam, bom, se isso é um fator que ajuda a prevenir na minha saúde, então que eu o faça no melhor momento, né? E a gente acaba não tendo essa informação. Eu queria perguntar, a gente começou falando sobre a mamografia, e uma dúvida que eu acho que existe para muita gente é se existe, porque fala-se muito na mamografia, né? Se existe algum outro exame que substitua a mamografia, ou se de fato ela tem um espaço, uma função ali que só ela consegue realizar. Olha, quando a gente indica a mamografia como o principal exame de rastreamento, é porque os estudos mostraram que, do ponto de vista de relação custo-benefício, custo-efetividade, foi o exame que melhor se saiu, tá? Mas aquela mulher que não quer fazer mamografia, mas ela tem condições de fazer uma ressonância nuclear magnética da mama, é possível sim. E é o exame indicado para as mulheres que têm prótese mamária. Tá? Então, a ressonância é um exame que pode substituir a mamografia. Inclusive, eu tenho casos de mulheres com câncer de mama, onde ultrassom, mamografia não mostrou nada. Eu sabia que ela tinha um câncer de mama porque a gente já tinha analisado um linfonodo, um nódulo debaixo da axila que mostrava que era um câncer de mama, mas não apareceu nenhum dos dois. Quem foi me mostrar onde estava a lesão? A ressonância. Então, quando gera dúvida, no caso de prótese mamária, ou a mulher que nega a fazer a mamografia, a ressonância pode substituí-la. Tá? Mas o importante é que por que a mamografia é preconizada tão cedo? Porque os estudos mostraram a custo-efetividade acessível para programas de rastreamento, ou seja, oferta um exame que é barato,
eu consigo fazer de forma rápida, com poucos efeitos colaterais e de baixo custo, né? É, Ótimo. e aquilo que você comentou sobre a mamografia não ter o poder de prevenção, está corretíssimo. Eu não estou deixando de ter câncer de mama porque estou fazendo mamografia. A mamografia é com o objetivo do diagnóstico mais precoce possível. Porque em termos de tratamento de câncer, quanto mais precoce é o diagnóstico, maior é a taxa de cura, menor o risco de morrer por esse câncer. Mais Com fácil o certeza. tratamento, menos complicado é. Tá? Então, o objetivo principal, e como é uma doença de alta incidência, por isso que existe rastreamento, porque se fosse uma doença rara, a gente não estaria aqui falando de outubro rosa, não estaria falando da mamografia, é porque é uma doença de alta incidência. Ela tem um impacto importante na sociedade, por isso que ela é rastreada. Por isso que existe programa de rastreamento, assim como o câncer de colo de útero, né? Que é um outro tipo de câncer que hoje no norte do país, né, até o ano passado era o câncer mais frequente nas mulheres, a partir desse ano é a mesma incidência e que no restante do país o mais comum é câncer de mama nas mulheres, né? E Então, é assim, é um câncer super agressivo também, né? O câncer de super colo de agressivo. útero. Que também tem um programa de prevenção hoje muito acessível, onde o Ministério da Saúde, junto do SUS, evoluiu adicionando a vacinação contra o HPV. Então, isso foi um passo enorme. Tem um estudo científico que avalia uma situação bem interessante. Ele pega vários tipos de câncer que têm as suas causas já associadas. E aí ele vai lá e pega um grupo de população e tira totalmente, né, faz uma análise, uma estimativa. Eu vou retirar totalmente o fator de risco desse câncer. E o único câncer que é possível ser reduzido em 100%, ou seja, acabar com os casos de câncer de mama, câncer de colo de útero, é o câncer de colo de útero porque por conta da vacinação contra HPV. Vacina. Se a gente E no acabar momento com em, HPV, a gente não vai ter câncer de colo de útero. e no momento em que se discute tanto a questão do toma vacina, não toma vacina, e eu me lembro que quando saiu essa vacina do HPV, eu era adolescente. E ela era caríssima, e são 2 doses, se eu não me engano. E na época era R$ 800 cada dose, uma coisa assim. E aí depois saiu na rede pública, acho que para meninas até 13 anos, ou a partir dos 13 anos, não me lembro exatamente. E eu vi muitas pessoas questionando, não vou tomar essa vacina, não confio nessa vacina. Então, é umas questões que beiram, assim, a loucura, né? Porque, como você mesmo disse, é um dos poucos, ou talvez o único, em que você zere a possibilidade de existir a partir do momento em que você tem a vacina. Então, o como é importante a gente falar sobre isso. Agora, uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, porque foi muito noticiado, no caso da Angelina Jolie, na época, em que ela fez a mastectomia preventiva, nem sei se a gente poderia tratar dessa forma. E a pergunta é de fato um procedimento recomendado ou aceito a partir do momento em que você tem aquele rastreamento genético, que pode haver uma predisposição, fazer essa mastectomia? Sim, ela é aceita, é preconizada, faz parte do tratamento. E para paciente que às vezes ela não tem conhecimento do que se trata uma mutação do BRCA1, essa questão de risco de câncer de mama hereditário, isso é ofertado para paciente. Olha, não é imposto, é ofertado. Olha, o seu risco é elevadíssimo de ter câncer de mama. Na sua indicação, na sua situação, está indicado uma mastectomia profilática, ou seja, preventiva, onde basicamente não se compara em nada a mastectomia feita para paciente que tem câncer, que já é uma mastectomia mais agressiva, que hoje já reduziu muito a agressividade, mas mesmo assim não se compara. Que basicamente o intuito é manter a areola, retirar a glândula mamária, uma adenomastectomia e a colocação de uma prótese. Muitas pacientes ficam satisfeitas porque elas saem mais bonitas do ponto de vista de mama, estética de mama, do que quando chegou.
né? E às vezes, hoje em dia, as pacientes que são tratadas para câncer de mama, falando dessa questão estética, elas ficam mais satisfeitas com a mama que operou, que tirou o câncer, do que a outra que não foi mexida. Que hoje é E direito isso, delas a a simetrização, tudo reconstrução, mais, né? a reconstrução, viu? E é muito importante falar sobre isso, porque tem mulheres que, vamos dizer assim, evitam o tratamento com aquela imagem, né, da mastectomia, em que a mulher fica sem a mama, ou com a cicatriz muito feia. E a gente sabe que, ainda bem, a medicina avança a passos largos, e esse tipo de abordagem tem sido cada vez menos agressivo, né? Tem sido cada vez menos danoso esteticamente falando para a mulher. Então a gente tem que pensar também que existem várias outras situações que podem trazer um resultado que a mulher vai ficar satisfeita com aquilo ali. Tem uma É aquilo que, pergunta. só um minutinho, é aquilo que a gente comentou, que a saúde não é só física, envolve também psicológico e mental da mulher. O que adianta eu mutilar ela e devolver ela para a sociedade mutilada, triste? Que jeito que ela vai voltar para o trabalho, para o esposo, para a família? Como ela vai conviver em sociedade? Isso tudo é levado em consideração, então é uma importância muito grande no público feminino, né? Um Com homem que faz certeza. uma mastectomia, porque existe câncer de mama no homem também, ele continua praticamente do mesmo jeito, anatomicamente, né? Ele não se importa por ausência do volume. Agora, a mulher, isso gera um impacto muito grande. Então, a oncoplastia, ou seja, que é a cirurgia oncológica associada à plástica, tem um peso muito grande, um benefício muito grande nas mulheres. Então, hoje ela já faz a primeira consulta com o mastologista, o cirurgião, já está mentalizando ali o jeito que vai operar e o jeito que vai reconstruir para ficar o mais bonito possível, sem comprometer o resultado oncológico do tratamento. Isso porque a nossa Constituição traz a definição de saúde que não é só a ausência de agravo em saúde, né? Não é só a ausência de saúde, não é só a ausência de doença. Se, como o doutor bem disse, se você devolve uma paciente mutilada, com uma situação em que ela não consegue sequer retomar a vida dela, não é porque ela deixou de ter câncer que ela se tornou automaticamente uma pessoa saudável. Ela pode, inclusive, desencadear várias outras questões na vida dela que podem se tornar doenças também. Com O certeza. JVP fez uma pergunta aqui que me interessa porque isso acontece muito com relação às coberturas de plano de saúde, que é sobre o PET scan. Ele perguntou se o PET scan tem indicação no estadiamento do CA de mama. Então, vou deixar o doutor responder, porque, inclusive, esse PET scan é um exame que muitas vezes os pacientes que são beneficiários de plano de saúde acabam recebendo a negativa quando precisam fazer. É. Existem determinadas situações no câncer de mama que está indicado o PET scan. Hoje o câncer de mama não é uma doença só. Com a evolução da medicina, em especial da biologia molecular, a gente divide o câncer de mama em pelo menos 4 subtipos. E tem alguns subtipos que são muito mais agressivos, eles disseminam com muito maior incidência, probabilidade. Então, dependendo da forma como essa paciente chegou, do tamanho do tumor, se tem nódulo na axila ou não, ou se tem alguma alteração suspeita na tomografia, está indicado fazer um PET-CT pelo alto risco de doença metastática, ou seja, disseminada em outro local do corpo que fora da mama, que não foi evidenciada nas tomografias. Tem estudos falando aí de até quase 50% a mais de achados que não foi na tomografia. E isso interfere totalmente no tipo de tratamento que vai ser feito, no tipo de conversa que vai ser feito com o paciente. A preparação psicológica é outra para quando a gente tem outras novidades, tem outras doenças, outras lesões, tá? E não deixar isso ser descoberto somente quando essa lesão estiver causando, sendo prejudicial à saúde da paciente, né? Uma compressão cerebral, Entendi. uma compressão medular, né? E o PET-CT, ele está indicado. É um dos tipos de câncer onde, dependendo do estadiamento que chega, né, ele já está indicado a ser feito para investigar a metástase à distância.
Doutor, a Juliana até perguntou aqui também se o SUS paga a reconstrução de mama e entrou a reconstrução da mama como um dos direitos das pacientes, do paciente, mas assim, via de regra, a reconstrução acaba sendo direcionada à paciente mulher. E uma outra questão, eu sempre tive muita curiosidade, e aí é uma pergunta de curiosidade mesmo, mas a gente sempre liga o câncer de mama ao exame da autoavaliação ali, né? O autoexame, e sempre aquela mensagem se você encontrar um nódulo, se você encontrar algo diferente na sua mama, fique atento. Mas sabe o que eu sempre tive curiosidade de perguntar? Dói? Existe algum outro sintoma de mudança, talvez, da pele, de desconforto, que não seja apenas esse nódulo? Porque, como o doutor disse, existem casos em que somente a ressonância mostra. Então, imagino que deve ser em algum ponto da mama em que não é possível ter acesso tão facilmente. E aí eu sempre fiquei me questionando, eu falei, gente, será que existe algum outro indicativo, né? Um incômodo, uma dor, uma mudança na pele, algo que a gente também deva ficar prestando atenção? Sim, existe. Vou responder a pergunta da Juliana, que a paciente tem direito à reconstrução da mama, não só da mama operada, que foi operada pelo câncer, mas ela também tem direito a fazer uma simetrização das mamas. É aquilo que eu comentei, a mama operada ficou tão bonita, a outra, desculpe o termo, tá lá mais flácida, mais caída, que ela, não, agora tá diferente, eu quero que fique bonita as duas. Então, é direito dela essa simetrização. E em algumas situações, essa simetrização é feita no mesmo momento. Você faz o tratamento do câncer na mama doente e já simetriza as duas ficam lá bonitas. Ou seja, uma cirurgia plástica envolvida com o tratamento do câncer. Em relação à sua pergunta, é um detalhe importante essa questão do autoexame, que ele foi até retirado da campanha do Outubro Rosa. Eu não sei se vocês perceberam, mas não se estimula mais o autoexame. É algo que tem que ser feito, mas não se estimula mais nos programas de prevenção de mama. Por quê? Notou-se ao longo do tempo que tem muitas mulheres que substituem a mamografia pelo autoexame. Então, da Outubro Rosa, tem mulher que é a única época do ano que ela faz o autoexame, e às vezes ela faz toda semana no Outubro Rosa, mas deu Novembro Azul, ela já não palpa mais, não faz Já mais. mudou, já Já parou. mudou. E aí, o fazer o autoexame não substitui a mamografia. Justamente por isso que você comentou. O autoexame é para quê? Para se conhecer como mulher, se conhecer a sua mama. Muitas vezes, quando o médico palpa alguma coisa estranha, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente pergunta é para a mulher. Você já palpou essa área? Você já notou essa diferença? A mulher que se conhece, ela fala: não, doutor, sempre foi assim, sempre teve esse espessamento, essa área mais durinha. Porque tem mulher que tem mais glândula mamária no quadrante superior lateral esquerdo, superior super externo, né? E às vezes fica um espessamento a mais. Então, aquele médico, na primeira consulta, ele vai examinar e nota aquela alteração. Deixar a mulher descobrir um nódulo suspeito do câncer de mama através do autoexame já é uma situação de doença avançada no câncer de mama. Não é o objetivo do Outubro Rosa fazer com que a mulher descubra o nódulo, ela mesma descubra em casa. O objetivo do Outubro Rosa é fazer com que ela procure o médico examine, porque a nossa sensibilidade no tato, no exame é bem maior, e a mamografia encontre essa alteração que ainda é imperceptível. Essa é a situação ideal. A paciente não sente nada. Palpa, não dói, não sente nódulo, não tem descarga mamilar, que é uma outra alteração, outro sintoma que pode aparecer, mesmo sem nódulo ou massa ou caroço. É aquela descarga sanguinolenta descendo pelo mamilo, tá? Ou às vezes água de rocha misturada com sangue, chama a atenção isso, tá?
A retração do mamilo, falando em mamilo, quando aquele mamilo ele começa a retrair, ficar invertido, ele nunca foi assim, doutor. E dos últimos meses ele está desse jeito. Tem mulher que naturalmente já tem um mamilo invertido. Agora, aquela que não tem, passou a ter, mesmo sem nódulo, é um fator de risco. Tem que ser investigado. Às vezes existe um tumorzinho que está retraindo as fibras do mamilo e puxa ele para dentro. Chama desmoplasia, o termo médico para isso. Tá? Retração da pele. Você, às vezes, alguma área longe do mamilo, você notou que a pele afundou, ficou mais espessa, ou mais alta, mais endurecida. E também tem uma situação que é um edema que acontece na mama, que confunde muito, muito, até mesmo os próprios médicos. Que é um edema, um inchaço na mama e a pele fica parecendo uma casca de laranja, a mama fica vermelha e aí se confunde com uma infecção, com uma mastite. E, na verdade, é um dos tipos de câncer de mama que não tem massa, não tem nódulo, mas a mama fica inchada, a pele fica bem grossa, igual a casca de laranja e vermelha. Desculpe, um clínico que olha, ele fala, não, tá com infecção, toma aqui um antibiótico e vai para casa que vai melhorar. Você toma antibiótico e não melhora ou às vezes piora. Então, confunde-se com a mastite. É algo que tem que ser investigado pelo especialista para descartar essa Doutor, possibilidade. doutor, e aí uma pergunta que me ocorre é a realização das mamografias por cobertura no caso do plano de saúde, ela começa a ser recomendada ali e aceita após os 40 anos, né? E a gente tem visto mulheres mais jovens, com 31, 32, já apresentando esses casos. A mulher com mais de 30 anos, e eu acho também que uma grande questão é quem tem prótese, né? Qual é a frequência de que quem tem prótese tem que fazer esse exame? A mulher, mais de 30 anos, ela deveria fazer essa mamografia anualmente? Olha, existe alguns indícios assim. Por que, que a mamografia é o exame de escolha para as mulheres a partir de 40, 45 e o que é preconizado pelo SUS é após 50 anos, tá? 50 até 64 anos. Com o passar do tempo, a mama vai sofrendo uma lipossubstituição. Ela vai se tornando mais flácida, mais lipossubstituída e a glândula mamária, ela vai se tornando mais molinha. Então, quando se faz uma mamografia, dá para ver perfeito todas as tramas, os espaços, tudo que precisa ser feito, visto, e em especial o que se procura são microcalcificações na mamografia. A paciente que é muito jovem, que ainda tem uma glândula mamária muito exuberante, muito durinha, né, que tem muito tecido mamário, a mamografia não é um bom exame. Não é um bom exame porque tem glândula mamária demais. É uma mamografia que às vezes vocês já devem ter visto, ou quem é muito jovem fez, é uma mamografia que fica tudo branco. Nessa situação, é o momento da gente usar outros métodos de diagnósticos. Um deles é o ultrassom, que é um exame também simples e barato. O ultrassom complementado à mamografia ajuda, tá? E se mesmo assim ainda tiver algum quadro clínico suspeito ou uma história familiar muito forte, são casos de câncer de mama na mãe ou irmãs abaixo de 50 anos, tá? Isso aumenta o risco de você ter. Esse é um fator de risco, não é avó, nem prima, nem tia, tem que ser parentes de primeiro grau, né? E aí a gente pode optar pela ressonância. Se for um fator, uma situação de risco aumentado, a ressonância está bem indicada se tiver prótese mamária, que é algo cada vez mais frequente no público feminino. Né? Então a ressonância cada vez ganha mais força diante dessa situação na paciente mais jovem. Não somente com prótese, mas só pelo ter maior tecido mamário também. Viu? E há alguma especificação para o caso das mulheres que têm prótese? Então, assim, a partir do momento que eu estou cogitando colocar uma prótese de silicone, o que eu devo ter consciência com relação à prevenção, né, de câncer de mama? Eu tenho algum exame que eu devo fazer periodicamente? E qual é esse período, né? Qual é esse prazo em que precisa ser feito? A determinação do risco de ter câncer de mama tem que ser avaliada.
né, os fatores de risco, em especial familiar. Porque quando é um risco muito forte, às vezes nessa mamoplastia que vai ser feita, se não tem o objetivo de amamentação, filhos, ou já tem prole constituída, às vezes já faz adenomastectomia com a colocação da prótese. Tem um resultado estético muito bom. Mas aquela paciente que não vai fazer adenomastectomia, ou o risco de câncer de mama é igual à população normal, tem que fazer mamografia, ultrassom, tem que estudar esse tecido mamário antes de colocar uma prótese. Ou seja, tem que ter Nossa, exames bem doutor, filados. só te interrompendo um pouco, porque assim, a gente muitas vezes trata a colocação de prótese como se fosse algo muito simples, né? Vai ali e põe uma prótese de silicone e mulheres cada vez mais jovens colocando próteses. E essa recomendação, por exemplo, do estudo do tecido da mama, para antes de colocar a prótese, é algo que acho que mudaria o prognóstico de muitas mulheres e pouquíssimo se fala a respeito disso, né? É, pouco se fala, mas é algo que, que faz parte da preparação da paciente, né, do pré-operatório dela, na hora de fazer uma mamoplastia, esse estudo, tá? Independente da idade. Porque às vezes tem cistos, tem outras alterações, fibroadenomas, que precisam ser resolvidos e podem interferir o resultado estético. E se preocupar também no futuro, como vai ser o risco dela ter câncer, né? Após a colocação da prótese, ela, se não tem um risco aumentado de câncer de mama, ela entra dentro do programa de rastreamento como a população no geral, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40, 45 anos, o SUS recomenda, né, permite que a paciente faça mamografia pelo SUS, essa consulta após os 50 anos de idade. Então ela vai só fazer, vai entrar no programa de rastreamento só depois dessas idades. Antes disso, se ela pôs a prótese com 25, ela não precisa ficar fazendo ressonância todo ano, a cada 2 anos, 3 anos. Ela vai esperar chegar na idade certa de começar o rastreamento. Porque a prótese não aumenta o risco de ter câncer, mas ao mesmo tempo dificulta um pouco mais a avaliação do tecido mamário para o mastologista na hora de que a gente pensa em rastreamento de câncer. Tá? Entendi. E isso é muito importante para a gente esclarecer isso, né? Que na verdade o risco não é aumentado em decorrência da utilização da prótese, mas ao mesmo tempo, numa investigação, pode ser um elemento que acabe atrapalhando um pouco. Porque tem algumas Uma alterações inflamatórias, às vezes a cápsula fica mais espessa, às vezes gera algumas calcificações, isso gera algumas dúvidas, e a gente às vezes não gosta de ficar com dúvida, e às vezes a paciente tem que fazer mais procedimentos, biópsias, excisões, cicatrizes, e isso gera um estresse, gera um aumento do custo para resolver esses problemas. Sim, a gente já está com 53 minutos aqui, então para a gente Tá? começar já 53 minutos. Quando o assunto é importante e tem muitas dúvidas, acaba que o tempo fica curto, né? Mas acho que uma pergunta que a gente já tinha deixado aqui é sobre a questão da radioterapia, em que ela volta a ser um tratamento utilizado e a questão é realmente uma possibilidade de tratamento no câncer de mama? É uma terapia que tem efetivo resultado? Com certeza. Os últimos anos, nas últimas décadas, a radioterapia tem evoluído muito, assim como a quimioterapia. E a evolução desses dois tratamentos, quimioterapia e radioterapia, abriu a possibilidade, no caso de câncer de mama, da gente diminuir a radicalidade cirúrgica. Houve-se um tempo que não tinha muito o que fazer pelo câncer de mama, era só a cirurgia. Então a paciente era mutilada, toda a mama saía junto com os músculos da parede torácica, peitoral maior e menor, e o esvaziamento da axila, dos linfonodos da axila. A paciente ficava inteiramente deformada. Hoje em dia, essa cirurgia diminuiu muito a radicalidade ao longo das décadas. Então, esse avançar, em especial da radioterapia, que é o que nós estamos comentando, hoje permite que se evite uma linfadenectomia na paciente, na axila.
A radioterapia tem a capacidade de tratar essas regiões de drenagem linfática, tanto axilar quanto supraclavicular, devido à sua evolução. Ela evoluiu para se tornar mais eficaz hoje em dia e com menos efeitos colaterais, que era um problema da radioterapia antigamente, que era a radioterapia em 2D, onde o raio da radioterapia ela saía pegando tudo que estava na frente, pulmão, osso, medula, isso gerava uma toxicidade muito grande. Hoje, a radioterapia, ela tem os aparelhos de radioterapia, ela tem a capacidade de direcionar o raio no local que o médico quer, que o radioterapeuta programa. É esse o local que eu quero. E diminuindo ao máximo a radiação de tecidos sadios, que não precisam receber essa radioterapia. Né? Então, em relação Inclusive, ao câncer de mama, diminuiu muito a radicalidade cirúrgica, possibilitou a mastectomias parciais, que são os quadrantes, tirar só um quadrante ou só uma parte da mama e irradia a mama que sobrou toda, tá? Toda a mama que sobrou, né? Antigamente tirava toda a mama, hoje é possível, dependendo da situação, tirar só uma parte e irradiar, assim como irradiar a axila, evitando os linfedemas, que era aquele edema enorme no braço da paciente, e é uma situação de muita morbidade, altera muito a qualidade de vida da paciente. Então, com certeza inclusive, hoje é um método de tratamento. Inclusive, essa cirurgia tão abrangente gerava incapacidade, né? Porque a depender, ela ficava com a mobilidade reduzida. Então, você, além de tudo, tinha essa questão da redução de mobilidade. Doutor, para não correr o risco, porque quando a gente fica muito perto do final aqui, esse Instagram, de vez em quando, ele faz uns vídeos nossos sumir aqui na live. Eu já vou te agradecer a participação imensamente. Eu mesmo tinha várias informações que eu não tinha tido acesso ainda e acabei tirando minhas dúvidas, esclarecendo algumas curiosidades que eu tinha. Então, assim, com certeza faz parte dessa missão tão bonita como você mencionou no início da live, que não é só não é apenas a cirurgia ou o tratamento, mas é levar essa informação para as pessoas, porque informação é poder, né? O paciente que ele sabe aonde ir, o que procurar, ele acaba tendo a possibilidade de lá no final ter um resultado de tratamento muito mais satisfatório. Então, muito obrigado por compartilhar conosco uma parte dessa sua missão. O Lara Martins Advogados agradece imensamente, fica à disposição sempre. Todos que estiverem assistindo, o Instagram do Dr. Everton está nas nossas publicações, fica aqui também. Fique à disposição, fique à vontade para fazer as suas considerações e mais uma vez eu agradeço. Olha, Nicole, mais uma vez, é uma honra estar aqui trazendo essa informação para vocês, da Lara Martins, para os ouvintes, quem está aí nos assistindo, viu? É a primeira vez que eu participo de uma live assim, né? Foi ótimo! Bacana, viu? Gosto de falar, até falei com a Juliana, puxa minha orelha se eu ficar falando demais, viu? Tá? Então, assim, foi muito bacana, é muito bom, a experiência foi bacana, eu acho que tem que ser repetido mais vezes, e parabéns a Lara por estar se preocupando com isso também, de levar informação, né, porque isso faz todo mundo crescer, vocês, a sociedade. Eu acho que é assim que a gente vai se melhorar e evoluir, né? Se é Com certeza. Né? Então, mais Com uma vez, obrigado certeza. pelo convite, tá? E estou à disposição. Muito obrigada, a gente ganha, a gente cresce, concordo com tudo. Para todo mundo que nos assistiu, muito obrigado pela participação também. A live fica disponível no perfil do Lara Martins Advogados e qualquer coisa que vocês quiserem conversar, mandar mensagem, a gente vai respondendo e vamos marcar sobre outros assuntos em outro momento, doutor Everton, porque realmente foi muito bom. Tchauzinho para vocês, que eu vou encerrar aqui para eu não correr o risco de perder o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tudo de bom.